Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo do canal A Única Chance. No vídeo de hoje, o tema é Em quem eu confiarei? Então vamos lá para esse vídeo. Meus amigos, na palavra está escrito sobre o homem, sobre a mente do homem está escrito em Salmo 94, versículo 11, diz: O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Sobre a língua está escrito lá em Tiago 3, do versículo 2 ao 10, está escrito assim: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que é a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Amigos, ainda está escrito sobre o corpo e as paixões, está escrito assim, em Tiago 4, do 1 ao 3, diz: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Amigos, agora vamos acompanhar o que está escrito sobre o coração. Vamos primeiro em Gênesis 6, versículo 5. Diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Amigos, em Jeremias 17, versículo 9, diz assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o pode conhecer? Quem o conhecerá? Agora em Marcos 7, do versículo 18 a 23, diz assim: E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Agora vamos ver o que está escrito sobre as pessoas, sobre confiar nas pessoas. Está escrito assim em Jeremias 17, versículo 5. Está escrito: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço,
e aparta o seu coração do Senhor. Vamos agora saber o que está escrito sobre o mundo. Vamos primeiro em Apocalipse 12, versículo 9. Está escrito assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Agora vamos em João, 1 João 5, versículo 18 e 19. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Agora vamos a 1 Coríntios 1, do 19 ao 21, que está escrito: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Agora vamos para João 17, do 24 ao 26, que está escrito assim: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Isso está escrito em João 17, 24 ao 26. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Agora vamos também a outro ponto que são os falsos mestres. O que está escrito? Vamos ler primeiro em Marcos 7, do 5 ao 9. Diz assim: depois perguntaram-lhes os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinam doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Isso está escrito em Marcos 7, do 5 ao 9. Agora vamos a 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: mas o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Bom, amigos, dentre tantos outros, esses são alguns sobre os tópicos que eu estou apresentando. Agora vamos ao próximo tópico, que é o inimigo. O que está escrito sobre o inimigo? Está escrito em João 8, versículo 44. Está escrito assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade,
porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Agora em 1 João 3, versículo 8, está escrito: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em Apocalipse 12, versículo 12 também, diz: por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Agora vamos ver aqui o que está escrito sobre as demais coisas que existem. Em Eclesiastes 1, versículo 2 diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Em Eclesiastes 2, versículo 17, diz assim: por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Em Eclesiastes 2, 11, diz assim: e olhei, e para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Agora em Jó 4, versículo 17 e 18, diz assim: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura. Agora em Jó 15, versículo 15, diz assim: eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Vamos agora ver o Jó 25, versículo 5, que diz assim: eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Amigos, sobre os renascidos, brevemente vamos ver aqui em Apocalipse 12, 11, que diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Uma das principais características dos que são renascidos em Cristo. Agora vamos ver aqui qual deve ser a confiança, onde deve ser depositada a confiança daqueles que são renascidos. Aqui vamos falar aqui agora do Mestre, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Espírito Santo e o Pai. Vamos ver o que está escrito primeiro em João 14, versículo de 1 a 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso Jesus fala em João 14, do 1 ao 3. Agora em Romanos 5, versículo 18 ao 21, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vamos aqui em Romanos 5, do 6 ao 11, que diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora têm sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Agora, amigos, vamos em João 14, do 15 a 17, que diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Isso é o que Jesus diz em João 14, do 15 ao 17. Em João 14, versículo 26, diz assim: ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amigos, em Jeremias 17, versículo 7 e 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. E assim, amigos, para concluir, vamos ouvir aqui Salmos, o Salmo 91, versículo 1 ao 16. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bloqueio. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhum praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, amigos, vejamos aí, essas são as características, algumas, né, que eu pude tirar
da palavra, algumas coisas que estão escritas na palavra sobre esses tópicos. Então você vê aí as coisas que estão postas, né? Como é que o que está escrito sobre a mente, a língua, sobre o corpo e as paixões, sobre o coração, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre os falsos mestres, né? Sobre o inimigo, sobre as demais coisas que existem, sobre os renascidos, então sobre o Mestre, o Espírito Santo e o Pai, que é este é em quem devemos confiar. Toda a nossa confiança deve ser voltada para Deus. Nada mais existe, em nada mais deve ser depositada a nossa confiança. Mas toda a nossa confiança deve ser depositada apenas em Deus. E Ele, sim, fará aquilo que deve ser feito. Porque vamos abordar isso talvez em um outro dia, falando sobre um outro tópico, porque Ele, sim, é confiável. Você não pode depositar sua confiança em nada além de outras coisas. Você até pode, mas você sabe que não vai ser o resultado que você espera sendo renascido em Cristo. Aquele que é renascido em Cristo deposita toda a sua confiança em Deus, em nada mais. Nem em coração, nem em mente, nem em pessoas, nem em coisas. Mas sim, simples e unicamente em Deus. Então, isso é o que eu queria falar para vocês. A confiança deve ser depositada somente em Deus. A fé deve ser depositada simplesmente e unicamente em Deus. A saber, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um só. Mas esse é aí que você deve depositar a sua fé, a sua confiança. Simples e unicamente em Deus. Isso aí eu queria dizer para vocês. Espero que tenham compreendido e que tenha dado para acompanhar essa sequência da forma que eu coloquei aqui. E façam a leitura desses textos individualmente, que vocês vão acabar tendo explicações mais profundas sobre cada um deles. E espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.